Agora, a segunda parte desta conversa, esta noite, o Senhor novamente falou comigo sobre os acontecimentos do fim e finalmente, quando a igreja finalmente será retirada desta terra, a igreja de Cristo, e o Senhor me levou a um lugar, um escritório. Então, Ele me apresentou o anticristo. Ele apresentou o anticristo a mim rapidamente. Então, eu o vi indo por toda parte. E ele me foi apresentado como um leopardo. Então, eu vi a terra do outro lado do arrebatamento. Então, eu vivi para ver os dias em que da terra, depois que a igreja for arrebatada da terra, novamente. O Senhor me mostrou os maiores acontecimentos que acontecerão depois que a igreja for removida. E Ele me levou a um lugar onde eu vi o anticristo. Então eu vi a terra, eu vivi na terra durante aquela dispensação, depois que a igreja foi arrebatada para fora desta terra. E eu quero compartilhar o seguinte, que haverá uma onda de terror nesta terra. Foi muito terrível. Mesmo assistir notícias, eu acho que ficou proibido, porque eu vi algumas pessoas, ele me levou à Alemanha também, ele me levou a muitos países, e na Alemanha eu vi a onda de terror quando o anticristo assumir o controle desta terra, e o que mais me surpreendeu é que assistir notícias se tornou proibido, as pessoas tiveram que fazer isso secretamente. E eu vi algumas pessoas que estavam dizendo que iam assistir as notícias secretamente. Então havia alguns prédios. O Senhor me mandou olhar para alguns prédios que já estavam marcados. Então o anticristo colocou a sua marca. Então aquele prédio foi marcado com uma marca específica do anticristo, que ele veio e colocou a marca naquele prédio. Ele colocou sua marca em vários prédios, então as pessoas naqueles prédios agora teriam que se submeter a ele. Então havia uma tremenda onda de terror e medo, e as pessoas fugiam de alguns lugares também, porque alguns lugares que eu estava estavam desertos, e ele me levou a alguns países, como na Alemanha, durante este tempo. E eu vi os acontecimentos do outro lado do arrebatamento, eu vivi do outro lado. O Senhor me fez viver nesta terra depois do arrebatamento, depois que a igreja foi removida nesta noite passada. Ele também me mostrou aquele que está vindo, o anticristo, que ele vai atormentar este mundo. Então, novamente, eu vi que ele colocou a sua marca em prédios, e as pessoas estavam fugindo, alguns estavam sendo mortos. Havia um tremendo e chocante tempo, um tempo terrível para se ver, que eles estavam vivendo em terror, e ele me levou ao anticristo para encontrá-lo, e eu não posso compartilhar além disso. Então, haverá um tempo muito difícil, além desta dispensação da graça. Então, a mensagem que o Senhor está enviando é essa: agarre este momento, que todo ser vivendo entenda este momento, seja você cristão ou não. Se você não é cristão, receba o Senhor e tenha certeza que você está entendendo este momento. Eu entendi que agora você não pode nem ser um cristão que vive em desobediência aos mandamentos do Senhor. Este é o momento para se agarrar. O Senhor está usando isso e Ele está falando comigo para anunciar para você que a vida do outro lado desta esquina, no virar da esquina desta terra, depois que o arrebatamento acontecer, é insuportável. Então, agarre este momento, não perca a oportunidade, receba Jesus. Se você recebeu a Jesus, ande em santidade.
Expulse a cobiça sexual e o pecado sexual. Abandone as mentiras. Abandone o evangelho deste mundo, o evangelho da prosperidade e dinheiro. Plante uma semente e receba o seu milagre. Abandone as igrejas onde há sexo e mentira. Foque no evangelho da cruz e do sangue de Jesus. O evangelho da libertação. O evangelho que tem poder para mudar, para te transportar, para te transportar para o reino eterno de Deus. O evangelho do arrependimento perpétuo e do abandono do pecado. Eu vi o outro lado. Depois que a igreja foi levada, eu vi que a terra foi mudada por este acontecimento irreversivelmente. A terra nunca mais foi a mesma novamente. É um reino de terror, um reino de terror do anticristo, um reino de horror. As pessoas estão aterrorizadas, você não pode nem ouvir as notícias, eu vi. O Senhor me fez andar na Alemanha e outros países, mas eu estou usando a Alemanha como um exemplo agora. Eu vi que as pessoas estavam em terror, eu vi as marcas que Ele colocou nos prédios, do lado de fora, na parede. E o Senhor me fez ver e dizer, olha, essa é a marca dele. E a marca é consistente com este culto a quem o Senhor me mostrou. E o Senhor me fez falar dele mais do que 2 vezes numa mesma noite. E isso também me diz que o tempo acabou. Ele já está falando comigo sobre do outro lado do arrebatamento, depois que a igreja for retirada. Este é um alerta terrível para as nações em toda a terra. Abrace o arrebatamento, abrace a oração e o jejum. A comida é veneno para o seu espírito. É por isso que você vê que no Quênia eu conduzo a nação a um massivo jejum seco, sem água. Agora, enquanto estou falando com você, estou em jejum total. Eu sei que milhões estão jejuando. Eles jejuam totalmente como Jesus fez, para que você possa cortar fora a tua carne e exaltar o Espírito do Senhor em você. Estas são as formas como você pode se ajudar a si mesmo como cristão nesta hora, para agarrar este momento. Eu vi a igreja sendo removida e eu vi a terra depois que a igreja for levada. O Senhor me fez viver lá algumas ações que aconteceram lá, que eu participei lá e eu não posso compartilhar aqui, mas este que fala com vocês viu o outro lado. Ele viveu o outro lado. Então, isso se torna um terrível alerta, um toque de despertar para a igreja. Arrependa-se, prepare o caminho para a vinda do Messias. O tempo acabou. Não se preocupe com os acontecimentos depois do arrebatamento. Isso você não tem nada a ver com isso. Porque aqueles são acontecimentos insuportáveis. Eu os vi e eu posso falar deles para vocês. Há menos de 24 horas atrás, quando o Senhor veio, o Senhor Deus veio e falou comigo sobre os acontecimentos depois do arrebatamento. Então, o que eu estou dando para vocês é pão quente diretamente do trono de Deus no céu. Não espere por mais nada. Comece a abraçar o arrependimento, o jejum, para cortar fora a carne, a cobiça pecaminosa da carne, as mentiras da carne, as perversões da carne e todas as fraquezas da carne. Foque na justiça. Há uma recompensa no jejum. Há uma recompensa no arrependimento. Há uma recompensa em observar a justiça como cristão. A salvação da cruz que o Senhor deu para a igreja é uma salvação de santidade, de separação deste mundo. E é isto o que o jejum vai te ajudar a alcançar, para que você seja mais santo nos seus caminhos, mais santo no seu cristianismo, mais santo na sua vida, porque eu vi o outro lado, depois que a igreja foi tirada. Não é bonito, é terrível. É um reino de terror na terra. Eu vi o Messias vindo.
Este é aquele de quem está escrito: eu envio o meu mensageiro diante de ti, adiante do teu tempo, adiante da tua vinda, para preparar o caminho para a vinda do Rei, o Messias, nosso Senhor. Amém. Shalom.